No sábado, 17 de maio de 2025, Faro recebeu mais um dia de celebração literária com a Primavera Literária, que decorre no Jardim da Alameda e na Biblioteca Municipal de Faro. Desde as primeiras horas da manhã, as famílias puderam desfrutar de sessões de contos encantadores, como o Elefante Gilberto e Sim Senhor Presidente, além de atividades educativas como Reciclar. Destaca ainda para a apresentação de Era Uma Vez a Festa da Pinha, de Luís Barriga. No primeiro romance que escrevi, falei sobre a Festa da Pinha antes do 25 de Abril, porque era uma Festa da Pinha completamente diferente, uma Festa da Pinha voltada só aos homens. Depois fala-se, no segundo romance eu falo da Festa da Pinha depois do 25 de Abril, em que a Festa da Pinha cria um elan diferente, em que se estende a toda a família, às mulheres, às crianças, e é essa a festa que eu escolhi ser. E então o conto começa basicamente o avô a tentar imaginar como é que isto seria há 3.000 anos. Portanto, esta zona seria aqui 2 ou 3 montes, que são os de Faro, que ficam fora da água, o resto era pântano, era sabal, e a zona onde havia água abundante e nascentes era a zona da freguesia de Estoril. E portanto é assim que começa a história. De alguma forma, a aldeia de Estoril cresce à volta da fonte, e portanto o sinal de que ali também já era uma quinta romana, uma vila romana de outros tempos. Não haveria só o Meu Rio, que é, digamos, a mais conhecida e que tem maior visibilidade. Para os amantes da literatura, a Casa do Autor recebeu apresentações de livros de Maria Francisca Gama e Filipa Fonseca Silva, bem como conversas de colher da avó de Maria de Jesus Bispo, um livro de receitas e não só. Moita Flores, personalidade bem conhecida do panorama nacional, encerrou o dia com a apresentação do seu último livro, Agora e na Hora da Nossa Sorte. O encerramento desta Primavera Literária no sábado decorreu com um animado espetáculo musical dos Feel Good Band, seguido de um podcast especial com Sam the Kid e Marco Neves, proporcionando um bom final para um dia repleto de muita cultura e criatividade na Alameda, em Faro. Digamos, a minha maneira de escrever não é propriamente dedicada a fazer livros de cozinha. Eu comecei por contos para crianças. Tenho bastante já publicados. Tenho um livro de investigação sobre musicologia do Algarve. E agora, finalmente, foi este que, a pedido de algumas pessoas de família, resolvi publicar receitas antigas, de família e de amigos também. Que, normalmente, eu gosto muito de cozinhar para a minha família. Faço muitos jantares, muitos almoços em casa. E daí que surgiu esta ideia, não da minha parte, mas da parte da família, em que eu passasse um pequeno livro, algumas das receitas que eu faço em casa. E não só, as da minha mãe, as da minha avó, portanto estão aqui mais ou menos, não estão muitas, mas são algumas que estão aqui transcritas para não se perder em dia, no tempo. E assim surgiu Conversas de Colher da Ave Maria. O título até foi escolhido por uma neta, a capa também foi a autoria de uma neta, apesar das gravuras por dentro não serem dela, mas e depois já as dedicatórias dos filhos. Acho que uma das coisas mais importantes do processo de escrita, independentemente do livro, é nós termos a humildade e o desprendimento das nossas próprias ideias. Mesmo quando nós achamos que uma coisa é muito boa, e isto aplica-se a várias áreas da vida, nós achamos que uma coisa é muito boa, que tivemos uma ideia espetacular, que aquilo tem mesmo de ser, e às vezes o tempo traz uma sobriedade que é muito importante para nós termos a certeza de que não somos geniais e que todos os devaneios que vamos tendo, os pensamentos e as ideias brilhantes, às vezes são momentâneos e depois com o tempo e com a maturação da ideia percebe-se que não era assim tão bom. No caso do Isso Morrerá Amanhã é baseado numa história real, portanto contar uma história de uma senhora de 85 anos em França que tinha brinquedos sexuais e usava-os e tinha um namorado 20 e tal anos mais novo que ela, e eu a partir daí pensei, porque é que eu nunca pensei sobre isto? Porque é que ninguém fala sobre isto? Onde é que estão as histórias destas mulheres com mais de 70 anos
que não existe na literatura. Normalmente quando na literatura é raro haver uma protagonista com mais de 70 anos, ou até com mais de 50, mas pronto. Achei que era uma oportunidade única de trazer este tema para a literatura e de abrir o debate precisamente sobre qual é o espaço das mulheres e das pessoas mais velhas em geral, mas das mulheres em particular, na nossa sociedade, que normalmente os afastamos e os apagamos. Sempre achei incrível como é que em sociedades tão repressoras as pessoas arriscaram a vida porque achavam que a vida valia menos do que o bem de salvar e de acabar com aquilo, de denunciar. E por isso este livro, embora o ambiente seja o cenário, é mais sobre estas etnias e estas... E a força que as pessoas têm e para também. Os autores não têm de dizer a verdade. Primeiro que nós estamos no tribunal, ninguém está sob juramento, e depois porque o meu trabalho, o trabalho da Filipa, inclui-se numa área da literatura chamada ficção. Mas devemos ficar preocupados, não comigo, que está tudo bem, obrigada, mas com o mundo. E os livros também servem para nos alertar para o mundo, sem aquela coisa do moralismo, de não ensino ninguém, cada um faz o que acha melhor. Mas realmente eu sou uma grande fã da Filipa, li os 2 livros que estamos a falar, O Elevador, e li agora o livro que a Filipa me ofereceu, que tem relacionado com maternidade, e por exemplo, tanto Admirável Mundo Verde como Isso é Morrer Amanhã são livros que, ainda que não tenham um tom moralista, antes pelo contrário, são livros que terminamos e há uma perspectiva diferente do mundo, pelo menos para mim. Fui ao Instagram e comecei a mandar convites por mensagem a outras autoras, e o que é incrível é que todas disseram que sim, o que prova que todas tinham os mesmos problemas da falta de visibilidade, da falta de apoio, de se sentirem sozinhas, e o clube começou por ser precisamente isso, uma entreajuda, estar umas ao lado das outras e incentivar quando precisam. Eu chamaria o agora e na hora da nossa sorte uma provocação ao leitor, a quem olha, a quem vê e que associa de imediatamente o título à religião. É uma Ave Maria mal comportada, não é? Que em vez de interpelar a morte, interpela a sorte. E foi de propósito, porque o livro tem como trave mestra um jogo, que é o jogo do Euromilhões, não é? E portanto é a partir de um jogo que se desenrolam as várias camadas do livro. E é um jogo que resulta bem, porque são 6 amigos que jogam, 6 amigos é uma forma forçada de dizer, 6 conhecidos que jogam juntos durante muito tempo, e há um dia que lhes ganham 52 milhões de euros. E quando se explodem na alegria porque ganharam 52 milhões de euros, eles, depois da grande alegria por terem tirado o Euromilhões, eis que uma hora depois estão aflitos porque perderam a aposta. A aposta desapareceu. Nenhum deles sabe onde está a aposta. Este é o ponto de partida do romance, que tem 6 personagens, cada um com um título muito específico, que eu escolhi quase na sequência do meu último romance, A Despedida do Ulisses, porque eu tenho andado a viajar muito pela história, pelos romances históricos, romances da época, e achava que era uma injustiça dos diabos ter vivido o tempo rico que temos vivido todos, rico do ponto de vista de experiência, não é? Nós passamos pela Covid. Quem passa pela Covid pode ficar com muito má impressão daquele tempo, mas fica com uma rica experiência, única na nossa vida e muito possivelmente na vida de algumas gerações antes que chegue uma nova pandemia, não é? Olá pessoal, meu nome é Samuel Mira, sou um curioso da língua portuguesa. É um grande prazer poder estar aqui neste evento. Muito obrigado pelo convite. É a primeira vez que estamos a fazer este tipo de conversa em terras sulianas. Uma palavra que não está no dicionário, mas
que eu gosto de usar e gosto muito de fazer observações, estar atento, saber ouvir, saber ler. Estou sempre atento em relação a esses pormenores em relação à língua. Reparavas nestas coisas ou tentavas reparar nestas questões da língua portuguesa mesmo antes de fazeres música, ou isto foi uma coisa que apareceu? Desde muito criança, que sempre gostei. Eu acho que é tem um pouco a ver, costumamos dizer que tem a ver com o Tuga, né? A cena do trocadilho. Mais Algarve. O Algarve num clique.